Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal. Mais um react por aqui. Espero que vocês estejam gostando desse tipo de vídeo. Estou me acostumando ainda a como fazer isso, testando algumas telas diferentes e vamos ver se eu consigo rodar melhor os vídeos hoje aqui no canal. Eu quero reagir, não quero reagir à lesão do Luciano Sanches, que eu vou colocar aqui para vocês só relembrarem como foi, mas eu quero saber como que ele está atualmente, porque essa lesão dele é antiga, é de 2023, né? O Fluminense foi campeão da Libertadores em 2023, então a gente tem quase 2 anos dessa lesão dele. Eu vou colocar na tela aqui para vocês lembrarem da lesão do Sanches, atleta do Argentinos Júniors, lateral direito do Argentinos Júniors, tem 31 anos, para vocês relembrarem. Vou rodar o vídeo, ó. Lance com o Marcelo pisa na perna dele. Lance sem querer, né, gente? Nenhum atleta profissional quer que um companheiro de profissão, olha só, tenha esse tipo de lesão. Assim, você pode discutir o fato de que o Marcelo pode ter ido um pouco na maldade para se defender do lance, mas você não pode falar que o Marcelo não quis fazer esse tipo de lesão com esse cara, né? E fiz o frame agora bem do momento da lesão. Vejam que o joelho dele faz uma hiperextensão com um movimento de rotação externa e tem uma lesão multiligamentar. Lesão multiligamentar é quando a gente tem uma lesão em mais de em dois, pelo menos, dos principais ligamentos do joelho. E aí, esse foi o lance. Um lance de bastante comoção na época. Marcelo já parou para perceber a gravidade e foi realmente um lance muito feio, né? E aí, quando eu vou no Transfer Market, que é um site especializado em dados de atletas de futebol, aliás, acho que não só de futebol, mas acho que tem bastante conteúdo, informação, aliás, de outros esportes. Eu vejo aqui, ó, ele tá há 699 dias sem jogar por conta dessa lesão. Inclusive, aqui diz ser a única lesão dele. Ele fez, então, esse... até aqui tem 699 dias e a previsão, pelo que tá aqui, acho que é isso, acho que aqui é uma previsão, é voltar em 30 de junho. Considerando a nossa data atual, a gente tem aí uns 2 meses. 2 anos, cara. É muito tempo para um atleta, né? Mas quando a gente pega a lesão dele, é uma lesão que, primeiramente, a gente precisa entregar, aliás, quando a gente pensa na cirurgia, entregar um joelho que seja funcional para o dia a dia. Depois pensar no retorno ao esporte. Então ele tem quase 2 anos parado, aliás, e perdeu 87 jogos do Argentinos Júnior nesse período. Vou para outra tela agora aqui para ver como que ele tá. Então vejam só. Essa é a página dele na rede social, Luciano Chat Sanches. O objetivo do nosso react hoje é saber justamente como que ele tá. E aí você vê que eu acho que é Chat que chama, né? Sanches. Vou chamar de Sanches, lateral direito argentino Júnior. E aqui começa a ter lances dele em campo nesse ano, né? Ó, acho que aqui é o primeiro, talvez, retorno ao esporte, 17 de 24, mas aqui não tem muita informação sobre como ele tá. Aqui uma outra foto, saltando sobre alguns obstáculos de setembro de 2024, também sem muita informação, sem muito contexto, só talvez um início de retorno às atividades de campo. Aí, a gente vai mais para cima, ele chutando, vamos ver se tem mais fotos aqui. Acho que é uma foto, a mesma foto anterior, fazendo trabalho de agilidade no cone. Isso também em setembro de 24, então foi um período que provavelmente o clube começou a colocar ele um pouco mais em campo, trabalho de físico, preparação física em conjunto. E aqui é o primeiro lance, né, o primeiro vídeo dele participando um pouco mais ativo de treinamento, ó.
Então ele aqui de colete, fazendo uma atividade reduzida, né? Um joguinho reduzido. Me parece um pouco ali quase que como um coringa, porque ele tá de colete diferente dos demais. E essas atividades de coringa são geralmente quando os atletas não precisam marcar. Então é uma fase do retorno ao esporte, uma fase intermediária ali, né, com um calço, de certa forma, controlado, onde o atleta participa das ações, mas ele não precisa marcar, ele não tem tanta responsabilidade em reagir a movimentos de adversário ou de marcação. Então, isso em 19 de fevereiro. Aqui em um outro momento, vamos ver que a gente tem um gap entre o período que ele começou até aqui. Setembro, era também final de setembro. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. 5 meses. É bastante tempo de atividade de retorno ao esporte. Aí aqui tem um outro vídeo dele. Aqui tem uma foto, vamos ver. Se tem mais imagens, a gente consegue ver alguma coisa. Não, só realmente a foto dele em treinamento. Só que mais acima aqui a gente tem um vídeo. E é interessante, eu já batendo na bola, fazendo trabalho de finalização. Isso também nessa data de 20 de fevereiro. Tá? Legal, tem até um comentário de um brasileiro aqui, ó, quando volta aos gramados, alguém sabe. Então é essa comoção que se firmou com esse atleta, né, devido a essa grave lesão, e esperamos que ele volte bem. Aí mais acima, vamos ver se tem alguma coisa. Ó, mais acima, parece que já está um pouco mais intenso. 14 de abril, recente esse. Trabalho de treinamento já um pouco mais comum. Academia, não é ele. Ó, 14 de abril já aparece treinando com um grupo mais a Vera, né? Mais imagens aqui, vamos ver se ele aparece de novo. Acho que não vai aparecer. Mas a gente vê essas duas imagens posteriores aqui, ele já mais integrado com o grupo. Será que é ele? Parece um profissional de massagem que marcou e fez collab com ele aqui. Aqui outro 5 de abril, atividades de campo. É muito bacana. Parece que ele voltou então aos trabalhos de campo aqui nessa data de setembro do ano passado, de 24. Talvez tenha tido alguma complicação, porque a gente não vê muitas coisas nessa transição até a data de fevereiro e agora até abril desse ano. Então talvez tenha tido algumas dores diferentes que não estavam aí no percurso, que fizeram, às vezes, segurar bastante o avanço dessas fases de retorno ao esporte. E é bacana isso, né? Porque a gente vê um atleta voltar depois de uma lesão muito séria, uma das, assim, dentro do futebol, uma das lesões mais feias que eu já vi. E desejo todo sucesso para ele nesse retorno ao esporte. Que ele consiga, de fato, voltar e voltar a performar. Provavelmente vai sentir alguma dor, né? Aquele tipo de lesão. Dificilmente a gente consegue sanar uma dor quando a gente pensa em alto rendimento. Mas que ele consiga voltar ao alto rendimento, né? Acho que é um desejo de toda a comunidade do futebol. E acho que foi isso, né? O react de hoje para entender como que anda esse atleta. Eu outro dia estava curioso, pesquisando, fui ver, achei a rede social dele, busquei notícias, mas não encontrei muita coisa, só notícias de renovação de contrato. Não sei como que é a lei na Argentina, mas o atleta quando se lesiona precisa, pelo menos aqui no Brasil, precisa o clube dar algum amparo, né? Eu vi que ele renovou o contrato até 2026 e, e aí agora, né, tá numa fase de transição, provavelmente treinando com a equipe. Então, é provável que daqui a algumas semanas ele volte ao jogo, return to play. Essas são as fases de retorno ao esporte. Primeiro, uma reintegração no campo.
Depois uma segunda parte, uma reintegração com o grupo, atividades mais curtas, bobinho, mesma atividade de coringa ali que a gente viu ele desenvolvendo lá em fevereiro. Depois participação do treinamento de maneira full, a Vera, de maneira total. E aí depois o retorno ao esporte. Aí depois do retorno ao esporte, a provável retorno à performance. Isso às vezes demora um pouquinho mais. Bom, galera, conta aí. O que vocês querem que eu reaja aqui no canal? Deixem nos comentários aí do vídeo. Não deixem de se inscrever, de compartilhar, de dar o like. Nos vemos no próximo vídeo deste canal.